Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma análise de um caso concreto de um cliente que compareceu aqui no escritório e que nos solicitou um parecer e depois a gente assumiu o caso na seara do direito de família, questão de união estável, e do direito imobiliário. Então, este cliente nos autorizou a estar repassando esse caso concreto, com, obviamente, né, nomes fictícios para vocês, para que o maior número de pessoas venham a saber dessa questão e não caiam mais nesse tipo de problema. Então, vamos analisar o caso com três sujeitos: o A, que é o vendedor, o A, que é o comprador, desculpe, o Y, que é o vendedor, e o Z, que é casado com o Y, tá? O A é o cliente da gente. Ele comprou esse imóvel de boa fé, né? De um contrato, né, de união estável, porque já existia. Só que essa união estável, ela era informal. Ou seja, Y e Z nunca tinham ido no cartório fazer esse reconhecimento da união estável. Mas para quem não sabe muito sobre união estável, não se preocupe que eu estou colocando aqui na descrição do vídeo alguns artigos que estão lá no meu blog, na plataforma do WordPress, que eu disponibilizo gratuito para vocês. Então é só ir lá que vocês vão entender melhor sobre o assunto. Mas voltando aqui para o caso concreto. Y e Z não reconheceram essa união estável. E quando ela se dissolveu, o Y vendeu para o A um imóvel que ele tinha comprado ainda na constância da união estável. O A, de boa fé, quando analisou a parte cartorária, não viu nenhum problema em estar adquirindo esse imóvel. Por quê? Porque no registro, na verbação de compra, existia que o Y era solteiro. Então, ele não precisaria da anuência de ninguém, né? Porque ele não tinha ciência desta união entre os dois. E aí, Z, quando descobriu que o Y tinha vendido o imóvel a A, entrou com uma ação anulatória dessa escritura de compra e venda. Porém, o A, como comprou esse imóvel de boa fé, ele não pode ser penalizado, né, por conta deste problema que existiu entre Y e Z, que não formalizaram o contrato de união. Então fica aqui mais uma dica. Quem está vivendo numa constância de união estável informal, a importância de vocês realizarem esse contrato de reconhecimento de união estável, principalmente para quem está adquirindo bens, né, na constância dessa união. Depois que dissolver, vocês vão precisar saber qual é o regime de bens que foi adquirido, né, durante esse período. Se não tiver, a gente usa o regime da separação mesmo, que é o natural. Então, com essa falta de averbação da união estável em cartório, ficou afastada a ciência do terceiro. Então, ele adquiriu o imóvel de boa fé. O imóvel continuou para ele. E qual foi a solução que a gente encontrou nesse caso? O negócio do jurídico foi validado e a solução foi Z entrar com ação de obrigação com indenização de responsabilidade civil contra Y. E aí a venda, dependendo de como tenha sido realizado, como no caso aqui não havia, né, contrato de união estável, acabou sendo meio a meio. A questão da venda, 50-50, ele teve que dividir com a companheira ou companheiro Z. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse caso concreto. Não caiam nesse tipo de problema. Procure uma assessoria jurídica quando vocês forem fazer determinados trâmites, né, da vida civil. E se inscreve aqui no canal da gente, que é bastante importante para a gente estar conseguindo divulgar o maior número de pessoas os nossos entendimentos e as nossas dicas. Então, até a próxima, gente, e tchau!